Olá, meu nome é Júlia. Eu não sei muito bem como começar a contar o que aconteceu comigo, mas eu vou tentar. Antes de mais nada, quero dizer que, mesmo que me chame de louca, eu juro que aconteceu sim, mesmo que ninguém acredite em mim. Mas por sorte, sei que essas coisas sobrenaturais não aconteceram só comigo. E a prova disso foi o vídeo que assisti aqui no canal, onde um menino passou por uma experiência estranha e parecida com a minha jogando um jogo. Eu não lembro ao certo, mas acho que era Brawl Stars. O fato é que eu sei que, além dele, tem mais pessoas que passaram por coisas semelhantes ao que vou contar. Dito isso, vou começar o meu relato. Parece meio ridículo, mas eu e mais algumas meninas estamos em uma fase em que estamos tentando chamar a atenção dos garotos. Ainda mais porque iria ter uma festa e queríamos arranjar um par para ela. E bem, tudo começou quando eu queria chamar a atenção do menino mais bonito e legal da sala, chamado Tiago. Minhas amigas me deram total apoio para mim chegar e conversar com ele, mas quando nos falamos, não tínhamos muito assunto. Certo dia, ouvi ele falando com os amigos dele sobre um jogo chamado Among Us. Para ser sincera, odeio jogos, acho uma perca de tempo, mas pelo Thiago, eu ia fazer o sacrifício de aprender a jogar para impressioná-lo. No dia seguinte, me sentia pronta para puxar assunto com ele, porque passei parte da noite estudando o jogo e jogando um pouquinho. Então eu já sabia o básico para iniciar uma conversa. Começamos a conversar sobre o jogo e ele pareceu gostar de mim e acabou me convidando para jogar com ele e com os amigos dele de madrugada. Trocamos nossos números de WhatsApp e depois ele me adicionaria no canal dos amigos dele no Discord. Tudo estava indo maravilhosamente bem. Quando chegou a madrugada, me atentei a ter certeza que meus pais estavam dormindo e que minha irmãzinha Isa também estivesse dormindo. Infelizmente, eu divido o quarto com ela e por conta disso eu tinha que falar bem baixinho. Liguei para o Thiago e começamos a conversar enquanto os amigos dele não logavam para jogar com a gente. Estávamos nos entendendo muito bem, mas eu acabei me empolgando com a nossa conversa e comecei a falar cada vez mais alto. E minha irmã Isa deu uns tapinhas no meu ombro, pedindo para mim falar mais baixo que ela queria dormir. Eu fiz uma cara feia para ela e a ignorei totalmente. Continuei conversando com o Thiago. Entretanto, teve uma hora que eu não pude ignorar mais minha irmã, porque ela foi buscar minha mãe. E minha mãe deu um grito comigo tão alto que na hora eu me assustei e desliguei a chamada. Depois ela disse: "Tá ficando louca, Júlia? Olha que horas são. Vai ficar conversando aí de madrugada e não vai deixar sua irmã dormir? Esqueceu que ela estuda de manhã?" Depois disso, minha mãe saiu do meu quarto, me deixando sozinha com a Isa. Eu fiquei encarando ela ir para a cama com a cabecinha baixa. Então tentei retornar minha ligação com o Thiago, mas por algum motivo a internet havia caído. Eu sentia que tinha acabado de perder minha chance com ele e comecei a chorar. Senti aqueles tapinhas no meu ombro de novo. Era a Isa perguntando por que eu estava chorando. Nessa hora eu não aguentei e acabei empurrando ela e gritando também. Eu xinguei ela e disse que a culpa de eu estar tão triste era unicamente dela. Isa saiu do meu quarto chorando e, como era de se esperar, foi direto para minha mãe. Após uns segundos, minha mãe veio tirar satisfação comigo. Eu estava de saco cheio e acabei discutindo com ela. Falei coisas que eu não devia, a ponto de fazer minha mãe chorar e ficar em silêncio. Depois daquilo, Isa foi dormir com meus pais no quarto. Então fui para minha cama e comecei a chorar de raiva. Porém, meu choro é cessado com um barulho de mensagem vindo do meu celular. Era Thiago, e ele estava perguntando se eu ainda iria jogar com ele.
e ele disse que eles estavam me esperando. Levantei na hora da cama e entrei em chamada com eles. Então Tiago criou uma sala no Among Us para a gente jogar. Quando estava na hora da partida iniciar, ouvi um barulho tão alto vindo do meu fone de ouvido que perdi os sentidos por alguns segundos. Com os olhos fechados, eu pude ouvir uma voz. Era a voz de Tiago falando. Júlia, você tá aí? Alô? Será que a net dela caiu? Ao ouvir isso, abri meus olhos e meu coração gelou com o que eu vi. Eu estava em uma sala metálica que fazia um barulho muito estranho e tinha algumas mesas e botões. Eu sabia o que era, mas não tinha caído a ficha ainda. Como eu poderia estar lá naquele jogo? Eu olhei para as minhas mãos e eu estava com uma luva interligada à minha roupa. Eu peguei na minha cabeça e eu estava usando um capacete com uma espécie de visor acoplado. Resumindo, eu estava usando uma roupa de astronauta. O traje era pesado e eu não conseguia tirar do meu corpo. E por conta do peso, era difícil de me locomover. De repente, eu ouvi a voz de Tiago conversando com seus amigos e eles brincando sobre quem o impostor iria matar primeiro. Nessa hora eu me liguei que o impostor poderia me matar. Será que eu sentiria dor? Tentei gritar para eles, mas minha voz não saía. Tentei andar em direção a qualquer lugar onde eu pudesse me esconder. Nessa hora ouvi os meninos comentando que meu boneco estava se mexendo e que talvez eu voltasse para cá com eles. Até ouvi um elogio do Tiago dizendo que eu era legal, uma menina gamer. Mas eu estava com tanto medo que nem liguei. Eu continuei ali, escondida. Quando de repente aparece no meu visor a tela de discussão sobre quem é o impostor. Eles marcaram entre eles e acabaram marcando em mim também. Eu não queria ser jogada no espaço. Após a votação, empatou e ninguém saiu. Ouvi o Tiago dizer que era eu a impostora, e é por isso que eu estava escondida em algum lugar do mapa. Eu estava quase sufocando dentro daquela roupa, mas eu não tinha como eu pedir ajuda. Até que, em meio ao meu desespero, eu tive uma ideia. Fui escondida até a mesa principal e pressionei o botão de emergência. Nessa hora apareceu de novo o painel de discussão. Então comecei a tentar falar. E notei que, embora minha voz não emitisse som, cada sílaba aparecia escrito no visor. Ou seja, tudo que eu falava era transformado em escrita para eles no chat. Então eu disse: socorro, eu estou presa dentro do jogo. Alguém me ajuda, socorro. E tudo que eu consegui com isso foram risadas dos meninos, dizendo que eu era muito criativa e que eu talvez fosse a impostora mesmo. Mas por sorte, eles não votaram em mim, e sim um outro amigo. Depois disso, notei um outro personagem me seguindo. E embora eu não conseguisse correr, tentei andar o mais rápido que pude e acabei esbarrando em outro patrulheiro e continuei a andar. Consegui me esconder contra a parede e, de repente, esse personagem que estava me seguindo matou o patrulheiro, qual eu esbarrei. E parecia tão real. Por poucos segundos pude ver uma ferida se abrir no corpo dele. E depois disso, o impostor saiu do local. Tentei me abaixar para examinar o corpo, mas eu não conseguia. E quando me virei, o impostor estava lá. Eu tentei correr, mas não dava. Então comecei a andar o mais rápido que pude e acabei me batendo nos objetos e paredes. A cada batida, eu sentia uma forte dor no corpo. Quando o impostor conseguiu chegar em mim, apareceu novamente aquela tela no meu visor. E então todos votaram em mim.
Eu lembro que nessa hora eu consegui ouvir o Tiago falando que me viu matar um dos tripulantes. E ele incentivou os outros a votar em mim. Depois que todos votaram, senti meu corpo sendo puxado para um compartimento que eu não tinha visto no jogo. Era como uma porta que levava para o espaço. Comecei a sentir uma mistura de frio e calor. E de repente não conseguia enxergar mais nada, só preto. Meu corpo começou a doer muito e eu sentia ele flutuar. Eu tentei gritar e mesmo minha voz não emitindo som, eu conseguia sentir minha garganta doer. Após isso eu comecei a ficar sem forças e fechei os olhos. Depois de alguns segundos, eu ouvi uma voz ressoar no meu ouvido. Eu não entendi o que ela dizia, mas parecia com a voz da minha mãe. E logo após eu sinto um empurrão nos meus ombros e abro os olhos no impulso. Me assusta ao ver minha mãe do meu lado falando. Não precisava empurrar ela, né, Isa? Júlia, você estava dormindo ou me ignorando aí nessa cadeira, hein? Percebi que já era dia e, sem pensar duas vezes, abracei minha mãe e minha irmã. Após isso, conto a elas tudo o que aconteceu. E minha mãe disse que foi só um pesadelo por eu ter sido mal criada, mas eu tenho certeza que eu não estava dormindo. Eu até tentei contar para o Tiago sobre o que aconteceu, mas eu tive vergonha. Talvez ninguém acredite em mim, mas eu acho que deve haver algum ser por trás dos jogos que brincam com as pessoas, com a mente delas quando estão jogando. Talvez eles apareçam de madrugada e se alimentem da angústia dos jogadores ou de suas emoções. Eu não sei. Mas o que eu sei é que foi real. Agora é a hora dos salves! Eu quero mandar um salve pro Jean Gabriel, pro Roblox Gamer, pro Gatinho Fofinho, pro Sansa o Esqueleto, um salve pra Elizabeth Batista, pro Joaquim 672, pro Yokimini Minise Jorga, pra Jennifer Santos, pro Nicolas Youtuber, mais um salve pro Rian Lomar, pro Pro King e pro Games e Games. Valeu, galera! Muito obrigada!